Estamos de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, estamos falando sobre tentação e provação. O pastor Márcio levantou e o pastor vai querer cortar. Não, quero cortar não. Eu quero citar um versículo bíblico, eu estou sem Bíblia. Pastor Freire, qual o versículo? Se eu não me engano é Provérbios 27, 21, que diz assim, ó, já falaram aqui, a prata, não, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o homem é tentado pelos louvores. Isso na versão corrigida. Aí eu falei, pô, louvor? Louvor é louvor. Que negócio é isso? Aí eu fui para outras versões, aí na outra versão diz assim, o homem é tentado pelo... É como se fosse assim, vamos traduzir, pelos elogios. Olha só. Isso aí acontece com pastores, acontece... É pelos louvores, mas não é Deus, louvor a si próprio. Isso. Então, quando você é muito exaltado, por exemplo, pastor, hoje arrebentou em que palavra? Aqui dentro, eu sou bom. Ah, é? Você é bom? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu me louvarei, Senhor, né? De todo o meu coração. Nós estamos falando de coisas aqui altamente espirituais. Ele falou uma coisa ali tremenda. Então, o meu estado íntimo de espírito, eu posso provocar uma aprovação de Deus. Perfeito. Você está entendendo? Então o cara, pastor, hoje arrebentou, hein? Aí passou no banheiro, tá o cara no banheiro, não tá nem sabendo, pastor. Aí, pastor, que palavra. Aí o cara fala, eu sou bom. É? Eu tive um problema milhares de anos atrás, não quero ser que nem você. Vamos ver se tá... Deus precisa de mim mesmo. Isso. Rapaz, eu acho que aí começa o grande problema de qualquer servo de Deus. Você está entendendo? Aí vai gerar uma aprovação de Deus e com certeza, meu irmão, ele fala uma coisa muito tremenda. Quando você está naquela deficiência mesmo, é que você, meu irmão, nunca o diabo vai oferecer para mim, sabe o quê? Giló. Eu hoje até como, mas eu não gosto de giló. Mas o que eu gosto? Uma picanha. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Ele te tenta onde tu é fraco. Isso, meu irmão. Não existe dessa de... A ação da prova começou em Deus. Mas eu falei isso, mas na verdade, o que eu estava tentando falar no bloco anterior é que, para a gente ter esse cuidado, que ele tenta a gente na nossa fraqueza, mas não necessariamente porque a gente dá brecha. É porque a gente é fraco mesmo nessa área. Exatamente. Tem gente que fala assim, não, aí fica essa teologia da brecha, porque você deu brecha. Não, mas é que o senhor falou, olha só, André, mas quando ele... Nessa área eu sou fraco. Mas quando o senhor... Eu estou lutando contra isso. Quando o senhor questiona o fato da legalidade, eu não fechei a conta, eu falei assim, eu acreditei sempre nisso, mas Jó quebra esse paradigma, apesar de eu acreditar que Jó não tenha sido o homem perfeito relatado ali. Ponto. Perfeito. Até porque ele também escreveu o livro. Então, vamos pensar assim. Bom, quando o senhor fala que nós vivemos consequências, provações como consequências do que nós fazemos, até mesmo da vida, muitas vezes que a gente pode não interpretar que é uma consequência do que fazemos, também é consequência de onde nós estamos, com quem nos relacionamos, porque tudo é consequência de o nosso ser, como nós conduzimos o nosso ser. Então, o fato de nós termos feito algo e ter gerado uma consequência foi a brecha, foi a legalidade. Ponto. Não é legalidade do pecado, é legalidade do ato. Agora, a conta, como eu falei, ela não fecha. Pastor Márcio. Porque, olha só, quando o salmista diz aqui, olha só, pois tu, ó Deus, nos provaste-nos como se prova a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Está falando com Deus. Aí ele diz, fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, Deus, ele prova sim. É algo inerente dele, sim. E até as circunstâncias da vida estão sob o controle de Deus. Deus, ele pega e faz assim, vai para ele. O que parece circunstância é controle de Deus. Deus, ele tem o desejo de nos ver ser provado para que sejamos aprovados. E ponto. Eu tenho isso comigo. Ponto. Pastor Márcio, eu só quero deixar claro que é o seguinte, Deus não precisa da nossa defesa. Quem precisa da nossa defesa são os seres humanos. Deus, ele é soberano. O que eu estou tentando dizer é a gente ter o cuidado
de não colocar esse tipo de culpa, porque hoje a gente vive um evangelho de culpa que o que mais fazemos é colocar culpa sobre o ser humano. E aí fica essa teologia da brecha, o tempo todo dizendo que você está sofrendo porque deu brecha, porque deu legalidade. Porque deu legalidade, está passando disso porque você não tem fé, está passando disso porque você não sei o quê, porque você não toma jeito, porque você não toma jeito. E aí você anula toda a humanidade da pessoa. Ele é tão ser humano quanto eu. A gente, você acabou de dizer que Jó cometia pecados e erros, eu não tenho dúvida. Aliás, eu não tenho dúvida que todos da Bíblia cometeram. Tirando Jesus. Exceto. Exatamente. Então, assim, mas a gente precisa entender um pouco da nossa natureza humana, André, e deixar claro para não ficar essa culpa sobre os ombros das pessoas. Eu tenho sim que melhorar naquilo que eu sou fraco, eu tenho que entender aquilo que eu sou fraco e daquilo ali eu fugir, daquilo ali eu me desviar, daquilo ali eu procurar estar longe, para eu não estar caindo em tentação. O não cair. Na própria oração de Jesus é o não cair em tentação. Estou com medo dele. Tô invadindo a face. Produção, tem que botar uma luz esse negócio aqui. Bota. Mas entendeu? Dana White. Não cair em tentação. Na própria oração de Jesus Cristo é o não cair em tentação. Deixa eu falar uma coisa. Para mim está muito redondo. Eu acho que está muito redondo até pelo telespectador. Uma coisa que eu acho interessante. Não, mas uma coisa que é interessante. E aí, talvez, se a gente pudesse falar um pouco sobre como é a situação, o que acontece durante uma aprovação ou uma tentação. Uma coisa que eu acho legal, e uma vez eu vi um pastor usar essa analogia, achei fantástico. Por exemplo, você está sendo tentado, o diabo quer te destruir, a tentação é para te destruir, para te enfraquecer. Deus age, Deus interfere, Deus fala contigo, Ele te dá uma palavra, é interessante. Só que ele falou também, da mesma forma, quando vem de Deus e é uma aprovação, ele falou assim, deixa eu trazer para a nossa linguagem que a gente entende hoje. Olha um professor, ele te ensina um ano inteiro. No final do semestre, o semestre inteiro, no final do semestre, existe o que a gente chama de prova. Na prova, ele bota um teste na sua frente e ele fica um período de 2 horas, é você e a prova. Se tu for pedir ajuda dele para a resposta, ele não te ajuda. Ele fica calado. Pode ver que um ambiente de prova é um ambiente calado. O professor se cala, senta, ignora aquilo agora, meu irmão. Você ficou 6 meses agora contigo. Na prova, a gente muitas vezes não ouve a Deus. E a gente clama, Deus me ajuda. Já dá uma colada. Pega Abacuque. A gente está sendo aqui. Deus. Silêncio. Deus, silêncio. Por quê? Prova, meu irmão, Deus te ensinou. Na hora da prova, é você e a prova. E é muito interessante isso. Na tentação, Deus ajuda, Deus fala contigo, Deus se comunica. E eu já vi situações assim na minha vida. Na hora da prova, não. Deus se cala. Você olha só, antes da... Você não quer falar. Eu ia citar, quer ver? Queridos, olha só. Davi foi ordenado rei quando? Com quantos anos? Na minha eu tenho uma idade, que eu pergunto, quantos anos? 16 anos. Já foi ordenado rei. Deus já decretou pelo profeta rei Israel. Quantas lutas ele passou para chegar no trono? Como ele foi encarar Davi? A prova dele foi com Golias. A prova dele foi com Golias ou foi com o leão com o urso? Então, queridos, você falou isso. Deus vem te preparando. A aula, Deus está dando, é palavra todo dia. Não vem a prova, ele tá se te cala, fortalecendo. A prova vem, meu irmão. O dia mal virá. Como diz lá em Efésios. Estás, pois, firme, cingido, para que no dia mal sejais inabalável. Então, meu irmão, Deus vai te ensinando, te dando palavra. Quando chegar na prova, Deus, Ele já te ensinou. Usa a palavra, usa o nome de Jesus, usa a palavra de Deus, que assim que o diabo sai fora. Mas vai lutar. Quantas lutas Davi passou para chegar no rei, como rei? Quase foi morto, mas Deus mostrou que era com ele. Qual era a sagacidade de Davi? Que ele conhecia todo lugar que ele pisava. E às vezes nós, como servos de Deus, não conhecemos o lugar que entramos. Por que não conhecemos? Porque você não estuda, porque você não busca. Você está entendendo? Davi sabia onde estava quando Saul foi lá, né, dar uma aliviada no ventre. Estava pronto para a prova, estudou certinho. É isso aí, meu irmão. Agora, a grande diferença é como vamos lidar com a prova. Exatamente. É como nós vamos enfrentar a prova, e não é a prova que a gente passa. Porque quando a gente vê Tiago falando, ele está falando assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está dizendo para tribos que estão sofrendo, dispersos, estão passando por um monte de provações. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações.
Então, como você vai passar? As provações, ele não diz, vocês não vão passar por elas. Ele diz, tenham alegria, sejam fortes, sejam firmes. E um pouquinho mais à frente, no versículo 10, ele começa a dizer assim, bem-aventurado, 12, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, quando esta o atrai, o seduz. E depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Se a gente lesse isso no começo, não chama debate. Não, na verdade, foi tudo que a gente falou. Então, a cobiça, ela é a fonte da nossa tentação. Eu sei o que eu gosto e o que eu gosto para me inclinar ao mal. Então eu tenho que trabalhar isso. Quando Jesus fala que se for preciso arrancar o braço, arrancar o olho, é arrancar a origem do que está te levando a ter a cobiça. A cobiça vai sempre existir. Agora, como nós vamos lidar com essa cobiça? Porque se você der luz a ela, dá a origem ao pecado, e o pecado leva à morte, que foi o que diz aqui. Só que se nós formos provados e aprovados, como o André diz, fazer a provinha lá, e você recebe a coroa da vida. Essa é, infelizmente, pastor, a única forma. Coisa também que o senhor falou aí, a Bíblia diz também que a aprovação, ela está na Bíblia, é para produzir paciência. Romanos fala sobre isso. Várias escalas. Romanos fala isso. Ela tem uma propriedade. Quer dizer, na verdade, tudo que você leu foi o que a gente falou aqui o debate inteiro. Eu acho que isso ficou claro. O que eu acho agora é que a gente podia, de alguma forma, falar de... que é o que você acabou de... Como sair... você acabou de falar, mas não foi adiante. Eu acho que isso a gente precisa falar. Porque isso significa o seguinte, então, tanto eu e você, nós somos presas fáceis. Nós estamos o tempo todo vivendo com a possibilidade da tentação. Então, assim, eu saio de casa, sou tentado, eu vou ao shopping, sou tentado, quer dizer, qualquer lugar sou tentado e todos nós somos. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. E aí, quando você diz que essa maturidade, ela só pode vir em virtude da nosso desejo, então, por exemplo, se eu tenho desejo para determinadas coisas que eu sei que vão gerar pecados na minha vida, ou que vão gerar quedas, ou vão dar oportunidades de tentação, significa que eu tenho que fazer o inverso disso. Eu tenho que usar coisas que são contrárias a isso. Eu não posso me permitir ser tentado. Então, nesse sentido, esta é a nossa luta. O nosso desafio é sempre... É a história a mesma Bíblia que diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós, é a mesma Bíblia que pede para a gente fugir da aparência do mal. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O nosso desafio não é ser crente. O nosso desafio não é saber se Deus é bom. O nosso desafio não é saber se Deus tem poder. Aceitar Jesus. O nosso desafio não é aceitar Jesus. O nosso desafio é tentar lutar com aquilo que é a nossa concupiscência. É aquilo que eu sou, que eu tenho minha tendência, o meu desejo. Tenho recaída. Ali nessa área é a área que eu preciso trabalhar. E se eu dedicar a minha vida a trabalhar a esta área, todas as outras áreas serão fortalecidas. Não está acabando não, Leandro. Esse break, vamos rápido. Esse bloco. André, a gente não falou nem do Abacuque nem do Judas. Deixamos de fora os dois. Deixa Judas morto. Eu vou deixar o Judas no dia que ele está, porque a gente tem esse final, vai ter que falar. Como é que a gente trabalha? Estou sendo tentado. Como é que eu trabalho para não cair? Assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, acho que isso é pautado em princípios bíblicos. O próprio Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole. Isso resume onde é a sua propensão de pecado, a sua recaída, onde você é fraco. Questão sexual e mulher, é na questão de dinheiro e de desvio, é na questão de que você tem que evitar o primeiro gole, a primeira olhada, a primeira ouvida. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, Antenados volta já já. Eu quero mais.